Galera, Jober na área, e hoje eu quero falar com você sobre estar censurado. Impressionante como nós temos o hábito de olhar para as coisas negativas antes de olhar para as coisas positivas. E eu quero dar alguns exemplos para você. Hoje uma pessoa fez um comentário no canal dizendo assim, olha, nada no Brasil funciona. E eu quero dizer que definitivamente isso não é verdade. Tem um monte de coisa que funciona no Brasil, entendeu? As coisas às vezes não funcionam como nós queríamos, as coisas não são do jeito que a gente queria que fosse, ou do jeito até que deveriam ser, mas as coisas funcionam no Brasil. Nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo, nós estamos entre os 10 maiores países do mundo. O nosso PIB, a nossa geração de riqueza anual, ela chega perto dos 2 trilhões de dólares, tá? Ela chega perto dos 2 trilhões de dólares. Eu não sei como está a economia nesse momento, porque os relatórios sempre chegam o ano que vem, mas nós chegamos a passar dos 2 trilhões, recuamos ali para 1,8, 1,9, abaixo um pouco de 2 trilhões, mas a gente está ali nessa casa, né? Talvez a nossa primeira meta como brasileiros é chegar e falar que nós precisamos recuperar essa marca dos 2 trilhões e a gente tem perspectivas brilhantes, maravilhosas de ir para cima. É claro que nós temos atrasos, né? E os atrasos eles se dão quando as pessoas tentam travar o modelo mental, travar o pensamento das pessoas, não deixam com que as pessoas que querem empreender, com as pessoas que querem ser empresários no país, quando todos os mecanismos vão contra o empresário que é o grande gerador de riqueza em qualquer país do mundo, tá? Porque isso que você pode ver, por que o socialismo não dá certo em nenhum país? Porque nos países onde o socialismo ou o comunismo é implantado, a atividade empresarial ela é proibida, ou ela é tão cerceada, que não vale a pena você empreender. E aí o que acontece? Quando nós não temos empresário, a produção de riqueza, ela é igual a zero. A gente pode olhar isso no caso da Venezuela, a gente pode olhar isso no caso de Cuba, a gente pode olhar isso até no caso da antiga União Soviética, que acabou se desfazendo em pedaços. Por quê? Porque o modelo não se sustenta. Porque quando aquilo que você produz é igual a zero, do ponto de vista de riqueza, né? Ou quando aquilo que você produz é menor do que aquilo que a população precisa para sobreviver, e ela olha, não tem nenhuma perspectiva, e aí não adianta, tá? Os próprios socialistas, os próprios comunistas vão contra um governo, porque como o Bill me ensinou, nenhum socialista está disposto a trabalhar de graça, entendeu? Ele quer receber alguma coisa pelo trabalho dele, porque é muito legal a gente pegar, tirar dos ricos e dar para os pobres, tira dos ricos e dá para os pobres, tira dos ricos e dá para os pobres, aí um dia não tem mais rico, todo mundo é pobre, e aí nem os pobres estão dispostos a trabalhar de graça. Você quer alguma coisa, porque os ricos, aí se não vale a pena, eles já pararam de trabalhar faz tempo, até mudaram de país, o que acaba acontecendo em muitos dos casos. Então uma das coisas importantes, quando a gente olha para o nosso país, a gente tem muita coisa funcionando, muita coisa a favor, mas eu convoco você que é empresário para fazer as coisas funcionarem ao seu redor, para fazer as coisas funcionarem perto de você. E eu não estou dizendo, porque a gente vê também o mimimi, porque o brasileiro ele corrompe o policial, ele passa a faixa, ele passa o farol vermelho, e claro que essas coisas, elas nos deixam bravos, mas é uma das coisas que você precisa saber também. O americano, ele para na faixa, o americano, se ele pudesse subornar o policial, ele suborna, mas o grande desafio do americano é que a maioria absoluta dos policiais, de cada 100, 97 são honestos, e aí você não quer correr o risco de subornar um cara e ir preso, se isso faz sentido para você. Mas quando você assiste filmes norte-americanos, você vai ver que tem lá policiais corruptos, policiais que estão envolvidos no mundo das drogas, na corrupção. Quando você vê os filmes, e esses filmes eles fazem algum sucesso, porque de alguma forma eles retratam a realidade. Então é claro que não é um caso escancarado, como por exemplo, quando é escancarado, as coisas pioram para todo mundo. Eu vi uma vez um policial no Rio de Janeiro se corrompendo por causa de R$5. Então eu vi um policial recebendo R$5 de suborno, de propina, o nome que você quiser usar. Então isso é muito barato. Então é terrível isso, né? Quando uma pessoa chega no ponto dela chegar e falar, eu vou me vender por R$5. Mas a gente pode mudar isso? Não, a gente não pode mudar isso
nele, mas o que a gente pode fazer é mudar isso em nós. Isso garante que você vai, a partir de agora, parar em todos os faróis vermelhos? Garante que você vai parar em todas as faixas quando você vê um pedestre atravessando? Garante que você vai pagar agora todos os seus impostos? Não, não garante. Mas o que eu quero desafiar, o que eu quero convocar você, é que a cada dia você vai procurar fazer aquilo que você puder fazer. Esse farol aqui eu não vou passar, porque esse aqui dá para eu parar. Eu vou segurar minha pressa aqui. Talvez eu não consiga fazer minha empresa pagar todos os impostos ainda, mas esses aqui eu vou pagar e vou me planejar para pagar todos os impostos. Por quê? Porque é aquilo que se pode fazer, e eu quero que você se comprometa em pagar todos os impostos, porque senão você vira vítima no processo, né? Eu chamo isso de o plano Minha Casa Não É Minha, né? Então eu conheço empresários que montaram os negócios dele e colocaram como estratégia não pagar os impostos. E quando você olha nos anos à frente, não na hora o cara sai ganhando uma grana, porque se ele tinha que pagar 1 milhão de imposto para o governo, ele está embolsando esse 1 milhão, e na hora ele ganha uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes, e riqueza mesmo, ele vai ficando rico, porque tinha que dar para o imposto, e ele faz uma maracutaia aqui, faz uma maracutaia lá. Mas quando você olha 10 anos depois, 20 anos depois, 30 anos depois, e eu tenho estudado esses casos, eu tenho que garantir para você, não vale a pena. Então eu entendo uma pequena empresa que começa com a luta, e às vezes atrasa o imposto, não paga aquele, coloca aquele para lá, eu entendo, mas não coloca isso no seu fluxo de caixa, não coloca isso no seu plano de negócios. Você tem que ir lá e assim que possível, você tem que assumir o compromisso de que você vai mudar. E se você acha que os impostos estão muito altos, se você não consegue pagar os impostos nas próximas eleições, que você se comprometa a votar em quem é a favor de uma diminuição de impostos, para que você possa gerar riqueza, para que você possa contratar pessoas, para que você possa cuidar melhor da sua família, para que você possa ter uma empresa mais lucrativa, uma empresa mais sólida. Então, você não precisa, e não deixa ninguém te acusar disso, porque é isso que os acusadores fazem. Mas você não paga todos os seus impostos em dia. Tudo bem, eu não pago todos os meus impostos em dia, mas isso não significa que nada está funcionando na minha empresa. Olha os colaboradores, olha aquilo que eu produzo, olha o que eu entrego, olha o que eu gero de riqueza na cadeia, e daqui a muito pouco tempo eu vou conseguir pagar todos os meus impostos em dia, vou conseguir pagar todos os impostos, e especialmente quando nós tivermos um governo que é mais eficiente, é um governo que é menos pesado, como prometeu o governo atual. Ele disse assim: mais Brasil e menos governo. Eu acho que esse foi o que ele disse no discurso de posse, e é isso que a gente precisa fazer acontecer, e a gente precisa fechar nossa boca, nós precisamos censurar a nossa boca quando a gente vai falar coisas como: nada nesse país está certo, tudo que eu faço está errado, ou pegar uma pequena coisa errada perto de tudo que é grande, que você está fazendo certo, e você chegar e se deixar levar por esse rótulo que estão tentando colocar em você. Então, se você é um empreendedor, se você é um empresário aqui no Brasil, se você deseja empreender, saiba que você é um herói, você está sendo convocado, e a gente vai atuar com as coisas do jeito que elas são, mas comprometidos em mudar esse estado das coisas, comprometidos em não nos conformarmos, comprometidos em deixarmos um legado para os nossos filhos, que os nossos filhos amanhã possam ser empresários sem correr o risco de irem presos, porque os impostos são honestos, as negociações são honestas, tudo aquilo que a gente faz é tudo perfeito, não da forma como o governo faz assim. Ele assalta as empresas e chama o empresário de ladrão. Então isso precisa mudar aqui, porque as pessoas colocam, tem uma placa, tem um lugar que tem um radar, o radar está lá, 40 km por hora, não tem uma placa avisando que a velocidade ali é 40 por hora, e todas as vezes que você passar por ali for multado, vão acusar você de um mau motorista, que você não respeita as leis, mas quem não está respeitando as leis é o governo. E aí tenta colocar, e aí as pessoas, a imprensa, o pessoal de esquerda, tenta colocar um rótulo em você de que você é um mau motorista, e você cumpre a lei na maioria dos casos. Você não anda desvirtuando a lei em todos os lugares, e num lugar que você comete um erro, que às vezes nem foi culpa sua, você é penalizado, e aí tentam rotular você, censurado. Nós temos que censurar esse estado de coisas, e a gente tem que trabalhar para construir um Brasil de verdade, para construir um Brasil onde a gente consiga ser empresário e gerar riqueza e levar riqueza para todos os lugares. Você está comigo nessa? Se você tiver, deixa o seu comentário, se inscreva no canal, faça aquilo que
que for necessário para você receber as informações, porque aquilo que eu estou entregando para você, muita gente que eu encontro fala: Gilberto, os seus vídeos, aquilo que você tem compartilhado, que eu aprendi com o meu mentor, transformou a minha vida. Então, usa isso para transformar a sua vida, mas vai lá, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos e deixe os seus comentários, porque eu leio os seus comentários e isso me inspira a respeito de fazer outros vídeos. Está combinado? Como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come, o melhor ainda está por vir. See you soon, nos vemos em breve, and God bless you. Deus abençoe você.